Vocês conhecem essa canequinha? Eu sou o Luiz Fernando, o Fernando do Edilus, e vou contar um pouco da minha história, de como surgiu, como nasceu o Edilus Lanches e Pizzas no Boa Esperança. O Edilus surgiu de um sonho meu e com auxílio do meu irmão mais velho, Edson, e de um sócio chamado Silvio, né? Eu era funcionário público do CEPROMAT e também da DataPrev, órgão federal, que presta serviço para processamento de dados do INSS. E aí saiu nessa época uma lei que não poderia ter dois órgãos públicos, emprego em órgãos públicos. Eu optei em ficar na DataPrev e me desliguei do CEPROMAT. E eu fui, com esse dinheiro da rescisão, surgiu a ideia de montar o Edilus. E com isso a gente começou a planejar e saiu a ideia da lanchonete. Essa ideia começou um tempo atrás, antes de 90, quando nós trazíamos de uma cidade aqui de Marilândia, próximo de Cuiabá, mussarela para vender nos restaurantes de Cuiabá. E aí eu sou o caçula dos 4 filhos e eu que carregava. Então eu tinha que levar para dentro dos depósitos dos restaurantes, eu via aquilo tudo. E aquilo ali me chamou a atenção, falei que eu tinha que montar um negócio. Aí em 1990, juntou o Edson, eu e o Silvio. Essa é a origem do nome Edilus, ED Edson, LU Luiz e o S de Silvio. E assim saiu o Edilus. O Edilus nasceu numa praça, na rua 1 do Boa Esperança, em 6 metros quadrados. Um quiosque que antigamente chamava de hot dog, de 3x2. Tínhamos apenas 2 funcionários, um garçom e um chapeiro. E aí a gente começou vendendo somente sanduíche e foi crescendo. Eu sempre, quando eu continuei na DataPrev, fazia treinamento no Rio de Janeiro e quando eu ia a serviço, depois do serviço eu ia atrás de trazer novidade para implantar no Edilus. E assim foi um sucesso, sempre trazendo novidades, novos sanduíches, novos sabores. E isso já com 4 anos, a gente já estava vendendo 13 mil sanduíches por mês. E aí foi quando chegou a novidade que o McDonald's se instalaria em Cuiabá, entre 93 e 94. Aí eu vi que nós tínhamos que ter um plano B, porque brigar com um gigante não é fácil. E aí foi quando eu tive a ideia de montar uma pizzaria. A gente alugou uma casa aqui nos fundos da praça, uma casa que estava abandonada, e aí a gente procurou um arquiteto, um amigo nosso, o Edmilson Wade, que tem muita experiência nesse segmento de restaurantes, que ele era proprietário do Panaceia, juntamente com o irmão dele, e a gente idealizou. Eu passei para ele o que eu queria, uma fachada que eu vi na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, e ele, com muito profissionalismo, conseguiu passar tudo o que eu passei para ele no papel. Nisso, as pesquisas de mercado, eu fui para pesquisar todas as pizzarias de Cuiabá, vendo os prós e os contras, e depois fui com meu irmão Edson para São Paulo, para a gente pesquisar tudo que também tinha de bom lá para ser implantado aqui nessa pizzaria. E assim foi. Em julho de 94, foi inaugurado o Edilus Pizzaria. Com muito medo de misturar os cardápios para não matar um ao outro, a pracinha e a pizzaria. E com o tempo a gente foi vendo que os clientes não se importavam. Eu não servia na pizzaria sanduíche e na pracinha não servia pizza. E aí a gente fez uma pesquisa, eu usava muita pesquisa, e os clientes aprovaram que poderia ser servido, que não tinha nenhum problema. E aí eu tirei isso da minha cabeça e comecei a servir nos dois, tanto pizza como lanche, nos dois estabelecimentos. Baseado nessas pesquisas que a gente implantou muita coisa, que foi um sucesso. O primeiro foi um cineminha, que era uma televisão voltada para a criança, somente passando cartoon, com as cadeirinhas pequenas para as crianças, enquanto os pais ficavam à vontade, tomando seu chopp, comendo, se divertindo. E logo em seguida eu contratei também, baseado numa ideia, uma babysitter, que era uma menina para ficar cuidando das crianças, para que os pais ficassem mais à vontade. Até aconteceu um episódio interessante, uma vez que um pai estava se sentindo tão à vontade, que ele foi embora e acabou se esquecendo do próprio filho lá. Aí ele ligou para a gente,
pedir para ele se acalmar, para ele voltar tranquilo, não correr no trânsito, que o filho dele estava bem e que não tinha acontecido nada com o filho dele. Então, essas eram umas coisas que a gente prestava muito, que era a questão do bem-estar do nosso cliente, que sempre o nosso público-alvo sempre foi família. E aí a gente implantou também um playground muito bom, né? A gente implantou sistema de televisão, de transmissão de jogos, que a gente transmitia 5 jogos simultâneos ao vivo, né? Isso foi um diferencial. E isso aqui foi um grande diferencial, que é as canequinhas de chopp submarino, quando tinha do meu time os brasões. E aí o fornecedor só tinha brasão de time. E eu sempre fui ousado e curioso e perguntei para ele se ele faria de outras coisas. Ele falou que sim, desde que eu fornecesse a arte para ele, ele faria o que eu quisesse. E assim foi, eu criei basquete americano, os mascotes dos times, horóscopo, a letra do alfabeto. A letra do alfabeto foi muito interessante porque as pessoas queriam formar o nome. Aí começava a tomar, e aí imagine, Marco Antônio, quando chegava no Marco, ele já estava meio alto, né? O Edilus trabalhava 363 dias no ano, só fechava véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Eu comecei o Edilus com 22 anos, e com 37 anos eu tive um câncer. Um câncer na bexiga, me tratei, fiz a quimioterapia, me curei, graças a Deus, mas aquilo me baqueou muito. Eu estava com 2 filhos pequenos na época e eu resolvi mudar de ramo. Como disse, aquilo precisa de muita dedicação. Aí quando eu preparei a empresa para ser vendida, eu fui comunicar à proprietária do imóvel que eu queria vender, e ela disse que queria o imóvel de volta. Então eu tive que fechar o Edilus e a pracinha também, porque tudo já era produzido já embaixo, a minha produção era tudo lá. Então assim foi o término do Edilus, foi desse motivo. Fui muito feliz, né? Hoje em dia o meu maior orgulho é encontrar meus ex-funcionários e eles perguntarem de mim. Então essa é a minha história, um pouco do Edilus, que eu acho que fez parte da história de Cuiabá. Você acha que o Edilus pode voltar algum dia? Então eu acho que existe sim essa possibilidade, só que falta a grana, né? E isso hoje em dia não é fácil montar do zero um restaurante do porte que eu tinha lá, né? Mas seria assim, pode ser, ter certeza que tenho essa vontade sim. Saborear a promoção Edilus. Uma pizza grande ou 3 lanches dão direito a um refrigerante 2 litros e um super copo Disney. Gostei! Ligue já 6277 mil, que promoção de verão. Com sabor igual a este você nunca viu. Uma pizza grande ou 3 lanches dão direito a um refrigerante 2 litros e um super copo Disney. Amém! Ligue já 6277 mil, que promoção de verão. Com sabor igual a este você nunca viu. 6277 mil, Edilus.